Olá, pessoal. Eu sou a professora Maxineia de Educação Física e hoje, na nossa primeira aula do Bloco A, nós vamos conhecer um pouco sobre a história da educação física. O que a gente precisa saber fazer, mas a gente também precisa conhecer. Conhecer de onde veio, conhecer a história e como ela chegou até aqui. Então, algumas questões para a gente refletir, né? O movimento, ele sempre existiu? A educação física sempre existiu, né? Os exercícios físicos sempre foram da mesma forma como são hoje, com os mesmos objetivos. A gente ainda pratica as mesmas atividades que eram praticadas lá do passado e da mesma forma, ok? Então a gente começa lá no homem primitivo, né? Que todas as atividades corporais foram constituídas em determinadas épocas históricas, né? O homem não nasceu pulando, saltando, correndo, já conhecendo todos os movimentos, né? Ele foi aprendendo conforme ele se relacionava com a natureza, conforme ele se relacionava com os outros seres humanos, conforme a necessidade e os objetivos que ele tinha naquele momento. Então era uma questão de tentativa e erro, né? Essas atividades do homem primitivo eram basicamente para sobrevivência, né? Eram exercícios úteis: caçar, pescar, nadar, construir, lutar, subir em árvore, defender-se, né? Basicamente ele atacava e defendia. Tanto dos animais ou dos outros seres humanos que existiam ali ao seu redor, conhecendo o espaço, conhecendo a natureza, até ele dominar aquele espaço onde ele estava, e também os movimentos, né? E depois a construção de armas, de lanças, e depois o desenvolvimento da agricultura, enfim, né? Toda a história do homem primitivo permeada pelo movimento, né? Basicamente, o que ele tinha era o corpo para fazer todas as suas atividades, ok? E ele utilizava dos exercícios físicos, os jogos, as danças, também já existiam nessa época. A gente tem registros, né, de que haviam sim jogos, brincadeiras, né, atividades lúdicas e danças, rituais religiosos, né? Já há registros na era primitiva. As atividades físicas na antiguidade e a sua evolução, né? Então, na antiguidade, os exercícios físicos se manifestam em diferentes formas de luta, natação, remo, hipismo, na arte de atirar com arco e flecha, nos rituais religiosos e na preparação para a guerra de uma maneira geral, né? Esses povos da antiguidade, a gente pode selecionar alguns, como a China, com atividades físicas. As origens mais remotas da história falam de 3.000 anos antes de Cristo, com finalidade higiênica, terapêutica e também o caráter guerreiro, nunca deixando de lado o caráter guerreiro, porque na antiguidade os povos tinham essa necessidade de conquistar território, de atacar e de se defender. O tratamento pela água era muito utilizado e a prática do exercício físico e a massagem eram consideradas uma necessidade vital. Na Índia também, né, se utilizava muito como forma de higiene, para a saúde. Os exercícios eram indispensáveis às necessidades militares, além do caráter fisiológico, né? O yoga vai ter origem nessa época, na antiguidade. A medicina, as técnicas hindus para desenvolvimento do corpo. No Japão também, né, a história do desenvolvimento das civilizações esbarra na importância dada à educação física e atividade física também para o povo japonês, ligado aos fundamentos médicos, higiênicos, fisiológicos, morais, religiosos e guerreiros. A civilização japonesa tem a sua história ligada
ao mar, né, devido à sua posição geográfica que ele ocupa ali, e além das práticas guerreiras feudais, os samurais, ok? Também a gente tem os povos egípcios, né, dentre tantos outros povos da antiguidade, e os costumes egípcios estavam os exercícios ginásticos, né, gímnicos, revelados nas pinturas das paredes das tumbas. A ginástica egípcia já valorizava o que se conhece como qualidades físicas, como o equilíbrio, a força, a flexibilidade e resistência. Eles já usavam, embora rudimentares, materiais como tronco, pesos e lanças para praticar seus exercícios, né? Eu costumo brincar que o CrossFit nasceu lá no Egito Antigo, que era onde, né, eles erguiam troncos pesados, faziam treinamentos de força muito parecido com o que a gente tem hoje no CrossFit. Vamos lá. A gente tem aqui um povo já na Antiguidade Clássica, né, que é a Grécia Antiga, que é muito importante para a educação física, muito importante para a história da educação física que a gente tem hoje e as práticas de exercício físico que existem hoje, né? O povo grego, eles deram um destaque muito importante para o exercício físico em toda a sua sociedade, na educação, na atividade física, na preparação para a guerra, tudo que eles tinham era baseado nessa valorização do exercício. E os gregos também tinham a questão do ideal da beleza humana, né, do corpo perfeito, o culto ao corpo perfeito, então eles valorizavam muito a beleza, a estética, né, estar com o físico, o corpo perfeito. E também pela criação dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Foram várias edições, desde 776 a.C. até 393 depois de Cristo, quando ele foi extinguido pelo imperador romano Teodósio. O povo grego, né, foi dominado pelo Império Romano, que passou a fazer parte ali do Império Romano, mas os romanos eles tinham outras, valorizavam de outra forma o exercício físico, né? Não tanto quanto os gregos da valorização da beleza, mas voltado à higiene, à saúde, né? Os espetáculos grandiosos que eles faziam de combate de gladiadores, existiam escolas para treinar esses gladiadores. Quem participava mais dessa escola eram os presos, os conquistados, né, os escravos e alguns homens livres que queriam se mostrar sua fama, então eles participavam dessas escolas de treinamento de guerreiros, ok? As corridas de bigas e quadrigas também faziam bastante sucesso entre os romanos. E aí a gente chega na Idade Média, né, com a crise do exercício físico. O que vem a ser essa crise do exercício físico? A Idade Média, né, vai ali do século VI até o século XIV. E o fundamentalismo religioso imposto pela igreja naquela época tratava apenas da saúde da alma e não do corpo, né? Desprezava o culto ao corpo, as atividades físicas e esportivas, em detrimento da salvação da alma, né? Eles acreditavam que você tinha que mortificar o corpo para salvar a sua alma. Então, todo tipo de atividade física era condenado pela igreja da época. Como quase única manifestação esportiva, você tinha os treinos que os jovens recebiam para se tornar cavaleiros. Eram práticas de cavalaria, como as justas, que era um confronto entre dois cavaleiros, como vocês veem ali na figura, e os torneios também com espadas e escudos, enfim. Desde muito pequenos, né, os meninos começavam o treinamento para se tornar cavaleiros, o manejo da espada e do escudo, e aí você tem também uma grande importância os jogos com bola, como a palma e a sole. Até no texto ali tem uma figura, né, mostrando esse jogo era um jogo com bola, parecido com o futebol que a gente tem hoje.
a esgrima, o manejo do arco e flecha e as corridas a pé, que também estavam muito restrito apenas aos cavaleiros, ok? E aí, no período do Renascimento ou da Renascença, você tem uma volta da valorização do exercício físico, né? Esse despertar da cultura clássica, tanto das artes como da música, enfim, também desperta o corpo para a prática de exercícios físicos, com esse conceito dos gregos antigos, né? Da educação integral do ser humano, mais numa visão higiênica, né, de conservar o corpo, de cuidar do corpo, de manter o corpo saudável, e o que eles praticavam, inclusive foi incluído isso nas escolas, né, para os alunos, a ginástica, a esgrima, as lutas, os jogos, a natação, as corridas e as marchas. Na Idade Moderna, depois de 1800 ali, o exercício físico, a atividade física, ele passa a ser um agente de educação para manutenção da saúde, a prática do exercício físico para manutenção da saúde e também com um caráter formador da moral e da civilidade das pessoas. Vocês até vê ali na figura, né, uma figura que só tem meninos ali, jovens, do sexo masculino praticando, justamente porque a gente tem, principalmente aqui no Brasil, né, até mais ou menos a década de 40, só os meninos podiam praticar educação física na escola, as meninas não participavam da educação física. Depois de algum tempo foi se pensado em colocar as meninas para praticar educação física na escola, pela ideia de que se você tivesse corpos saudáveis, mulheres com corpos saudáveis, elas iriam gerar filhos saudáveis, tá? Também uma ideia higiênica e uma ideia eugênica da educação física. Na idade contemporânea, né, até os nossos dias atuais, a educação física, a atividade física representa o acúmulo de conhecimentos e práticas que foram desenvolvidos pela humanidade ao longo da história. São diversos saberes que foram acumulados desde lá do homem primitivo até os dias de hoje, e esses saberes envolvem estética e padrões de beleza impostos pela sociedade, o condicionamento físico, o desenvolvimento motor, o conhecimento sobre o corpo, né, anatomia, fisiologia, a prevenção e a promoção da saúde e hábitos saudáveis, a prática laboral, né, do exercício físico, a autonomia para a prática esportiva, tanto de rendimento como forma de recreação, a reabilitação, né, e a prática de atividade física para o lazer, entre outros. Então é importante conhecer para saber, né, quando a gente está fazendo uma atividade física, quando a gente está praticando alguma atividade física ou esporte de lazer ou de rendimento, você conhecer, saber fazer, saber por que você está fazendo, né? E conhecer sobre essa prática que você está exercitando, ok? Então, eu quero agradecer vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar mensagens ali questionando sobre o conteúdo, e até a próxima aula.